Afio é a nossa agência missionária, da nossa denominação. E tudo que eu vou mostrar agora é apenas parte da nossa estrutura. Para você conhecer a estrutura toda, você precisa participar do simpósio. Tudo bem? Porque não dá tempo, né, pastor Johnny? Mas nem no simpósio. O simpósio são 3 dias, sexta, sábado e domingo, e alguns missionários ficam sem falar. A gente precisa deixar para o outro mês ou para o outro ano, mas parte da estrutura eu quero mostrar. E toda essa estrutura que eu vou mostrar, ela é subsidiada através da oferta missionária nacional, levantada no 3º domingo de cada mês, e das ofertas que os irmãos têm feito para a manutenção dos missionários, tá bom? Então, o próximo slide, pode passar. É isso aí? A nossa história. Isso, ó. A Missão Desafio, ela foi fundada em 1989 pelo pastor Joel Estevanato e começou como uma secretaria de missões local. O pastor Joel, ele pensava em alcançar a América do Sul. Ele organiza uma secretaria de missões no Mandaqui, mas ele não imaginava o que Deus tinha pela frente. Ele foi ousado, foi visionário, mas Deus foi infinitamente mais do que o pastor Joel um dia sonhou. Ele pensava na América do Sul. Começa no Mandaqui. Em 1991, a Missão Desafio enviou a primeira família de missionários, a família do pastor Ibrahim, que foi para Porto Soares, na Bolívia. Começa então o envio de missionários para fora do Brasil, um trabalho transcultural na nossa denominação. Em 2003, a Missão Desafio, ela é reconhecida a nível nacional pelo nosso Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo, porque em cada estado nós temos uma convenção, e tem uma convenção nacional que administra todas as convenções no Brasil. E a Missão Desafio passou a ser um órgão de missões da nossa denominação a nível nacional em 2003. O próximo slide vai mostrar aqui o principal mecanismo de missões na nossa denominação, em termos de manutenção, de suporte, de manter os missionários no campo, os projetos. É a oferta missionária nacional, levantada no 3º domingo de cada mês, e essa igreja faz parte desse movimento de amor, de evangelização para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Então nós somos hoje no Brasil quase 3 mil igrejas do Brasil para Cristo, e fora do Brasil nós temos 152 igrejas. Todas as igrejas no Brasil e as igrejas também no exterior, todas levantam uma oferta missionária no 3º domingo de cada mês. Aí essa oferta, ela é administrada pela Missão Desafio, pelo Conselho Nacional, mantendo toda essa estrutura funcionando. É uma engrenagem que não para. Então, você faz parte disso porque você oferta e você ora sempre por missões. O próximo, além da OMN, nós temos os mantenedores, que ofertam diretamente com a Missão Desafio, para que a Missão Desafio possa apoiar essas frentes. E tem também aqueles que ofertam diretamente para o sustento de um missionário. Então essa igreja, por exemplo, pode escolher um missionário, pode escolher um projeto e ofertar mensalmente com a Missão Desafio, e a missão encaminha para esse missionário todos os meses, para que esse missionário possa agradecer a igreja através de uma carta e através de um vídeo. O próximo. Esses são os continentes que nós já estamos presentes. Estamos no continente americano, no continente africano, no continente europeu e também no asiático. Aqui
no continente americano. Nós temos igrejas em vários países. Na África, nós já estamos em 11 países. Na Europa, nós estamos em 5 países. E também estamos lá no continente asiático para a glória do Senhor Jesus. E eu sonho em colocar aí a Oceania. Amém? E quantos creem? Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Né? O próximo. Hoje, nós estamos em 32 nações. São 32 países, com a presença dos nossos missionários. Mas o ano que vem, esse número muda. Nós vamos para 35 países, porque entraremos em Senegal, Níger e também em um país que você ora muito, meu amigo, que é o Egito. Então, a partir do ano que vem, teremos Egito para Cristo, Senegal para Cristo e Níger para Cristo. Aí vamos para 35 nações, 4 continentes, mais de 250 missionários. Aqui é muito importante falar que não são 250 famílias, são 250 pessoas. E aqui nós colocamos também o número de filhos, porque entendemos que eles são missionários junto com seus pais. Agora, esse número vai aumentar por conta das igrejas na Índia, das igrejas no Butão, das igrejas na África. Esse número vai ultrapassar 350 pessoas para a glória do Senhor Jesus. Os escritórios regionais, no simpósio também, nós vamos atualizar, serão 41 escritórios regionais espalhados pelo Brasil, que são braços da Missão Desafio. Nós temos um escritório central, lá no Mandaqui, e no Brasil temos 41 escritórios que dão todo o suporte para a Missão Desafio, um em cada estado do Brasil, e tem estado como São Paulo, que nós temos mais do que um, porque temos muitas igrejas para a glória do Senhor Jesus. Somos mais de 150 igrejas fora do Brasil e estamos apoiando muitos programas e projetos missionários. Pode passar. Esses são os países que nós temos: Brasil, Bolívia, Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai, Haiti, Estados Unidos, Congo, Mauritânia, Moçambique, Burkina Faso, Togo, Benim, Costa do Marfim, Gana e mais os 3 que eu falei, que nós vamos entrar. Aí vamos estar em 11 países. Ásia Central, que é o Quirguistão, Butão, Camboja, Índia, Nepal, Paquistão, Sudeste Asiático, que é a Indonésia, Jordânia, Síria, Iraque, Turquia, Espanha, França, Portugal, Itália e Romênia. Podemos dar um glória a Deus por isso, irmãos? Glórias a Deus por isso, e vamos em frente, vamos alcançar outras nações. Está aí Senegal, Egito e Níger, as próximas igrejas no próximo ano, em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, e também estamos trabalhando no Brasil com os indígenas, ciganos, sertanejos, ribeirinhos e com os quilombolas. Já temos muitos trabalhos e vamos apresentar todos esses trabalhos no simpósio. Recentemente eu estive lá nos ribeirinhos, no Amazonas. Vou mostrar algumas fotos para os irmãos. Pode avançar. Bom, essa é a nossa escola, Paquistão para Cristo, lá no Paquistão. E o propósito da conferência é abençoar o Paquistão. Pode passar. Essa é uma imagem de um sistema de escravidão lá no Paquistão. São milhares de pessoas que vivem nesse sistema, milhares de famílias. O Paquistão é um país muito grande, com mais de 250 milhões de habitantes. E nós temos muitos crentes, muitos irmãos nossos que estão vivendo nesse sistema. O que acontece é que a família tem uma dívida. E essa dívida, ela não é paga, porque eles não têm condição para pagar. Então, como não paga a dívida, vive como escravo, precisando produzir 700 tijolos por dia,
para poder sobreviver. E qual que é a ideia, irmãos? A ideia é pagar a dívida. Porque se você paga a dívida dessa família, você tira essa família da escravidão. Porém, não basta só pagar a dívida, porque se você paga a dívida e tira essa família desse sistema, essa família não consegue ser inserida ainda no mercado de trabalho, não consegue sobreviver porque não tem aonde morar, não tem o que comer. Então o trabalho ele precisa ser completo, tem que pagar a dívida, tem que arrumar uma casa para essa família morar, tem que comprar alguns móveis, tem que comprar um jumentinho, uma carroça, ensinar a trabalhar, ensinar a vender, ensinar a negociar e depois acompanhar por alguns meses. Então, para a gente tirar uma família do sistema de escravidão, pode custar 15 mil, pode custar 20 mil reais, pode custar um pouco mais. É relativo porque cada um tem uma dívida diferente. O missionário Edson Teixeira começou a fazer esse trabalho já tem 2 anos. E nesses 2 anos nós já libertamos, irmãos, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, mais de 150 pessoas. E agora em dezembro, o pastor Edson Teixeira vai estar no Paquistão com uma caravana e vai ter um jantar com essas 150 pessoas. E eles vão celebrar e eles vão glorificar o nome do Senhor Jesus. E esses dias o Edson esteve lá e andando pelas ruas, encontrou lá um homem negociando na rua, e ele estava negociando para manter a sua família, e era um desses que a gente libertou para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Irmãos, a verdadeira religião é essa: cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados. É claro que o Evangelho ele é pregado em todo o tempo, mas se a gente pode dar um passo a mais, tirando uma família desse sistema, isso glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. Pode passar? Essa aí é uma foto do Amazonas, eu estive lá recentemente, alcançamos muitas pessoas foram salvas. Esse é um barco da nossa igreja, o Brasil para Cristo. Esse barco custou 250 mil reais, é um barco nosso, que cabe 160 pessoas, e esse barco ele é um barco missionário, e ele visita ribeirinhos, tribos indígenas, e pessoas estão sendo salvas para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Você sabia que a gente tem um barco missionário, irmãos? Então vamos glorificar o Senhor, vamos aplaudir, aplauda ao Senhor Jesus, exalta Ele, né? A gente chegou lá no Amazonas, né, Marcelo? E encontrou aquele barco grande para 160 pessoas, o barco nosso, né, que levou ali os missionários. Isso foi muito bom. Pode passar. Essas são as nossas igrejas lá nos ribeirinhos, igrejas que estão em frente o rio Solimões, o rio Amazonas. E é muito legal porque você chega em uma igreja e você só vê água, o rio na frente, e aí vai começar o culto e não tem ninguém na igreja. Mas cadê esse povo? Aí começa a chegar tudo de barco, todo mundo chega de barco, e é uma alegria maravilhosa. Nós fizemos evangelismo em um ribeirinho lá, e nós convidamos o povo para estar na igreja à noite, e naquela noite tinha 71 famílias visitando a igreja, algumas se renderam a Jesus. Nós visitamos um ribeirinho, e esse ribeirinho não tem presença evangélica, não tem nenhuma igreja, e moram lá 8 famílias, e nós visitamos as 8 famílias. E 2 pessoas aceitaram a Jesus no evangelismo, e uma dessas liberou a casa para a gente começar uma igreja em uma comunidade que não tinha presença evangélica. Então nós precisamos pregar, anunciar, e essas são as igrejas. O Brasil para Cristo, nós temos 11 igrejas, todas iguais, eles têm um padrão lá, e percebe que ela é suspensa, porque quando o rio sobe, a água fica bem ali na porta, vai até a porta da igreja, e aí o único acesso é barco mesmo. Pode passar.
aí, evangelismo no Amazonas. Esse é o Centro de Formação Missionária Alfa, que o Johnny é um dos nossos professores. Nós vamos começar o Centro de Formação Missionária, o treinamento vai começar agora em abril de 2026. Nós temos 20 vagas, são bolsas, e a partir do ano que vem, os alunos serão subsidiados pela Missão Desafio. Na época do Johnny tinha que pagar, da Sara tinha que pagar, agora não, é subsidiado pela missão. Então, se alguém aqui em Mairiporã tem o chamado e quiser conversar com o pastor Johnny, o treinamento vai ser subsidiado pela Missão Desafio. São 6 meses, regime internato, 42 disciplinas, e você que é pastoreado pelo Johnny vai ter que ser pastoreado lá por ele também, né? Porque ele vai ministrar lá. E que você seja muito bem-vindo no nosso Centro de Formação Missionária. Próximo é um vídeo. E esse vídeo, irmãos, é o último poço artesiano que nós perfuramos no deserto africano. O pastor Nabá esteve o ano passado, o ano retrasado, no simpósio, e ele fez um pedido para a gente. Ele pediu água. Quem estava lá vai lembrar. Ele falou assim: eu queria água para o meu povo, água para a minha tribo. E em 5 minutos nós levantamos o recurso para perfurar o poço, vocês se lembram bem. E nós tínhamos 2 tentativas, o caminhão vai até o deserto, tenta 2 vezes, se não conseguiu, a gente tem que pagar e a gente perde o investimento. E por um milagre de Deus, eles liberaram a 3ª tentativa, gratuitamente, né? E também não saiu água. Porém, na madrugada, aconteceu algo lá. E eu queria mostrar para vocês. Vamos assistir? Os aflitos e necessitados buscam água, e não há. A sua língua se seca de sede. Eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e terra seca em manancial de águas. Neste vídeo, o grande milagre de Burkina Faso. Deus ouviu o clamor do povo. Porque a primeira tentativa não deu, a segunda não deu. Porém, quando ele chegou no 3º local, ali ele encontrou uma mina de água em volta. E Deus favoreceu aquela nação com a tão esperada água. E realmente o Senhor, Ele deu ordem durante a noite para a terra, para o solo, dizendo: olha, sai água, porque o meu povo precisa de você. Acompanhe no vídeo eles bebendo a água, queridos, felizes, enchendo todos os seus barris de água. Realmente não está faltando água, porque você participou desse sonho. E eu expresso a minha gratidão a Deus por tua vida. Eu tenho certeza que você também está se alegrando com esse testemunho, com este relato. Olha, meus amados, Deus realizou um milagre em Burkina Faso.
Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te fortalecendo. E obrigado por fazer parte de cada uma dessas histórias, de cada um desses milagres que Deus tem feito em Burkina Faso, no Togo, no Benin, em Gana e Costa de Marfim. Porém, este milagre aconteceu em Burkina Faso. Amém, irmãos? Algumas pessoas perguntam por que perfurar um poço artesiano. É uma estratégia, irmãos, maravilhosa. Além de ser um trabalho que dá a esses irmãos uma água branca, que é assim que eles chamam, né? Além da água branca, limpinha, que atende até as comunidades vizinhas, é uma maneira da gente pregar o Evangelho, porque sempre tem um momento que eles perguntam o porquê que o missionário Josinaldo está fazendo isso no deserto. E quando surge essa pergunta, é onde ele responde que não é sobre ele, mas é sobre Jesus. Além da água branca, a água da vida, né? Então hoje são 11 poços lá no deserto. E nesses anos ali em Burkina Faso, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Então hoje, meus irmãos, se a gente olhar a África, é um trabalho muito grande que está acontecendo. Se a gente olhar o Oriente Médio, lá com o pastor Homero, está acontecendo maravilhas. Nesse momento o pastor Joel está lá na Itália, na conferência missionária no continente europeu. Se a gente for no Haiti, nós vamos encontrar os orfanatos com as nossas crianças. Se a gente for na Índia, também vamos encontrar a escola e as igrejas. Se a gente for no Nepal, vai encontrar a missionária Violeta com as crianças no orfanato. Então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o Senhor está suprindo dia após dia para o louvor do nome dEle. O último vídeo, pode ser? Um resumo. O próximo vídeo é um resumo do que está acontecendo no continente africano, e depois eu quero ministrar a palavra do Senhor. Pode soltar, tá bom? Na verdade é o anterior, isso. Perfeito. Aí, irmãos, são quase 5.000 crianças. São 4.600 crianças apoiadas pelo programa Dai-lhe Voz de Comer. E é um pão e um suco diariamente, ali nas escolas, nos vilarejos. Missionário, acho que a alegria de um missionário é quando chega esse momento do batismo. 157 irmãos foram batizados em 2024, 2025. Ele desenvolve um trabalho para construir uma casa para cada pastor. E aí o próprio pastor ajuda na construção da casa, tanto casa como o seminário teológico, como as escolas.
eles ajudam na construção. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. O Evangelho segundo João, capítulo 4. A partir do versículo de número 3. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te dará água viva. Amém? Eu queria que você orasse junto comigo. O presbítero Marcelo, vem aqui, filhão, fazer essa oração. Ore por mim. Ore por nós. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Prazer conhecer vocês, viu? Peço que os irmãos, nós juntos, estendemos as nossas mãos. Senhor, nós te damos graças, honra, glória, porque a sua presença é real aqui nessa noite, ó Deus. Obrigado por tudo que tivemos a alegria de poder cantar louvores ao seu nome, ó Pai, de te honrar com os nossos louvores e até aqui prestar o nosso culto racional. Mas é chegado o momento, Senhor, de nós ouvirmos a sua palavra, e eu quero te pedir, Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos. Se for necessário, nos ensina, nos corrija, mas que nós possamos viver, Pai, a sua palavra em nosso dia a dia. Nessa oração eu apresento a vida do nosso querido pastor Emerson, Pai, que agora será um canal dos céus com a terra. Fala, Senhor, conosco, ó Deus. Toma a vida dele agora com uma unção de autoridade, e que cada palavra, Senhor, falada, Deus, possa ser como flechas aos nossos corações, e que nós como igreja possamos estar com os nossos corações preparados e com os nossos ouvidos espirituais atentos, ó Deus, a tudo que o Senhor falará aos nossos corações, porque eu tenho certeza que sairemos daqui, Senhor, cheios da sua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai. Irmãos, eu vou ser fiel ao horário, tá, pastor Johnny? Da maneira que o pastor me orientou, tá? Amados, eu gosto muito desse texto. Eu nem imaginava que era o tema da semana.
Essa mulher samaritana, ela me ensina muito sobre missões. E nós vamos ver aqui no texto que o Senhor Jesus, ele declara que era necessário passar por Samaria. E esse era necessário passar por Samaria. Nós ouvimos hoje o pastor Johnny falar sobre a oração do Pai Nosso. É necessário a gente passar por Marrocos. É necessário a gente passar pela Jordânia. É necessário a gente passar pelos ribeirinhos, pelas tribos indígenas, pelos quilombolas. É necessário a gente passar pelo meio dos ciganos, no meio das prostitutas, o andarilho. É necessário a gente pensar em tudo ao mesmo tempo, né? Por muito tempo nós ouvíamos tantas pessoas, não, nós precisamos ganhar o Brasil para Cristo. Dava uma ideia de que as outras nações não era um compromisso nosso. E isso foi despertado em nós, a consciência de que nós precisamos fazer a evangelização simultaneamente, em todos os lugares, simultaneamente. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus vai nos dar uma lição maravilhosa que Ele mostra que era necessário passar por Samaria para ganhar essa mulher. Essa mulher precisava ser encontrada pelo Senhor Jesus, ela precisava ser salva, ela precisava ser transformada, e essa mulher tinha uma vida complicada. A vida dessa mulher era uma vida complicada. Então, do versículo 3 até o versículo 9, nós vamos ver um Senhor Jesus que faz tudo com um propósito, não foi um acaso, era necessário passar por lá. O Senhor Jesus, ele rompe barreiras, a barreira religiosa, porque os samaritanos não se misturavam com os judeus, mas o Senhor Jesus, ele vai romper uma barreira religiosa, ele vai romper uma barreira social, em que um homem vai conversar com uma mulher. Ele quebra essas barreiras dentro de um propósito. E Jesus encontra cada um de nós aonde nós estamos. Eu creio que cada um aqui tem um passado, cada um aqui tem uma história, e que Jesus foi lá e resgatou você da onde você estava. Eu gosto muito daquela parábola, a parábola da vinha, o dono da vinha, que ele pede para que ele vai até a praça, e lá na praça, de manhãzinha, tinha um grupo lá ocioso, querendo trabalhar, e o dono da vinha vai e chama aquele grupo para trabalhar com ele, e ele promete para aquele grupo: eu vou pagar 1 denário para vocês, para cada um de vocês, mas precisa trabalhar lá na minha vinha. E a Bíblia diz, irmãos, que o dono da vinha volta lá na praça, 9 horas da manhã, e tinha mais um grupo lá. E esse grupo estava ocioso, querendo trabalhar, preocupado, porque tinha que levar sustento para casa. E aí ele promete para esse grupo: olha, eu vou pagar para vocês o que for justo. E 12:00, o dono da vinha volta lá e tinha um outro grupo na praça. 3 horas da tarde tinha um outro grupo na praça. E é interessante que na hora 1/10, 5 horas da tarde, 1 hora para acabar o dia, ele volta lá na praça e tinha mais um grupo lá. E ele chama aquele grupo para trabalhar e promete pagar o que era justo. E na hora de pagar, o dono da vinha pede para o mordomo pagar e pede: olha, começa pagando pelos últimos e depois os primeiros. E quando ele paga o que chegou na hora 1/10, ele paga 1 denário. E quem chegou cedo pensou: nós vamos receber muito mais. Na verdade, todos receberam a mesma coisa. Todos receberam 1 denário. Isso mostra para todos nós, irmãos, que Deus,
a graça dele é tão maravilhosa, a bondade dele é tão maravilhosa, que Deus, primeiro, Ele não vai comparar você com ninguém. No último dia, o que Deus vai medir não é a produtividade, mas é a fidelidade. Tanto aquele que trabalhou 1 hora, como aquele que trabalhou 12 horas, todos receberam a mesma coisa, porque o importante é ser fiel naquilo que Deus chamou. Se você foi chamado para fazer algo, seja fiel naquilo que Deus te chamou. Tem pessoa que está chegando hoje na igreja, e se Jesus voltar amanhã, vai ter o denário do mesmo jeito. Mas nessa praça, aonde Jesus, que aqui o dono da vinha, ele representa Jesus. Quando ele vai lá na praça e chama para trabalhar, cada um tinha uma história, cada um tinha uma vida. E eu fico imaginando, eu tinha uma praça. Eu vivia em uma praça. E a praça que eu vivia se chamava a praça da bebida, a praça da droga. Talvez alguém viveu na praça da mentira, na praça dos jogos de azar. Teve gente que viveu na praça da prostituição, na praça, de repente, do alcoolismo, a praça da solidão, a praça de uma depressão profunda. Cada um tem uma história, cada um estava lá nessa praça, e eu estava lá. Eu estava em um hospital de madrugada, com a minha perna cortada, a minha cabeça cortada, depois de ter sofrido vários acidentes, um de moto, bicicleta, um acidente de carro. Eu estava lá de madrugada, alcoolizado, 17 aninhos, menino maluquinho, doidinho da vida, não é? E de repente, para um carro em frente ao hospital, e um missionário desce do carro, vai até onde eu estava, entra no quarto onde eu estava, e ele chega lá e fala de Jesus para mim. E estava lá o Emerson, em uma praça da tristeza, em uma praça do alcoolismo, em uma praça da solidão. E ele chega para mim e fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E aí, irmãos, eu fui para os braços de Jesus. Na verdade, Ele me chamou, Ele me escolheu, e foi assim que aconteceu com você. Ele te chamou, Ele te escolheu do jeitinho que você estava. Ele te amou primeiro, irmãos, e Ele nos ama muito mais do que nós amamos Ele. O amor dele é maravilhoso, e Ele nos encontrou nessa praça, e hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. E Ele foi lá em uma praça, naquele poço de Jacó, porque lá tinha alguém que Ele precisava chamar também para trabalhar na sua vinha. E a mulher, irmãos, ela está pensando, do versículo 10 até o versículo 15, essa mulher está pensando que Jesus está falando de uma água natural. Jesus está falando da água viva, para satisfazer a vida espiritual dela, mas ela está pensando que é uma água natural, porque o coração humano realmente vai buscar saciar as coisas dessa vida. Mas no versículo 16 até o versículo 19, a conversa que o Senhor Jesus tem com essa mulher passa a ser mais profunda. Jesus está falando da água da vida para ela. Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Ela está achando que é uma água como essa aqui. Vou beber uma água e nunca mais vou ter sede. E ela não sabe que ela está falando com o próprio Cristo até esse momento. Para ela ainda, ela estava ainda pensando. Depois ela teve o discernimento que poderia ser um profeta. Mas era Cristo já se revelando a ela, e ela não sabe. E Cristo está falando da água da vida, e ela pensando que é uma água natural. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus revela a vida pessoal dessa mulher. Jesus fala: vai lá, chama seu marido. E essa mulher fala: não tenho marido. E ele fala: disseste bem,
porque você já teve 5 maridos. E o que você tem hoje não é seu. Então Jesus, irmãos, ele confronta aquela mulher. O evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho genuíno é um evangelho de amor, de misericórdia, de longanimidade, benignidade, mas o evangelho também confronta. João Batista confrontava, o Senhor Jesus também confrontou, mas ele confrontou de uma maneira que não envergonhou aquela mulher. Primeiro que ele vai meio-dia no poço, um horário que não tinha ninguém, porque ele sabia que essa mulher iria nesse horário. Eu imagino que seja isso. Eu imagino que ele escolheu esse horário justamente porque essa mulher estaria lá sozinha, porque talvez ela tivesse muita vergonha do seu passado. Talvez essa mulher carregava com ela 5 cartas de divórcio, talvez, não estou afirmando, mas isso é uma possibilidade. E agora essa mulher tem algo escondido na sua vida, e ela tem vergonha da população, ela tem vergonha da sociedade. Ela vai em um horário pensando, eu imagino, não vai ter ninguém lá no poço, ninguém vai me ver, eu vou buscar minha água, vou viver a minha vida, vou ficar escondida por aqui. Mas aí Jesus fala, eu vou ao encontro dessa mulher. Que praça essa mulher vivia, irmãos, que luta essa mulher enfrentava. Mas aí o Senhor Jesus toca no profundo, no secreto. E quantas vezes a gente vai fazer o evangelismo, como nós fizemos lá no Amazonas, e inspirado ali pelo Espírito Santo, a gente começava a pregar, e sem a gente saber, a gente estava falando de coisas que aquela pessoa estava passando, mas que Deus estava trazendo à tona ali, ó, tratando, para trazer para perto dele. E aí, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar do versículo 20 até o versículo 26. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o Pai, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, o próprio Cristo se revelou a ela, eu sou o Cristo, é eu que estou falando com você. Aí, irmãos, ela entende tudo. Ela entende que naquele momento ela está recebendo a água da vida. Agora quem estava perdida foi achada. Agora quem estava vivendo nas trevas vai viver na luz. Agora a mulher que não tinha paz vai encontrar paz em Jesus. É o que o mundo está precisando. As pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, mas na verdade as pessoas precisam de Jesus. A Europa precisa de Jesus, porque você vai falar de Jesus em um continente rico. Eles têm o dinheiro, eles têm o poder, eles têm a modernidade, eles têm a tecnologia, mas as pessoas estão vazias de Jesus, estão tristes, pessoas querendo tirar a própria vida. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem milhões e milhões, tem o dinheiro para comprar a melhor cama, a melhor casa, mas não consegue comprar um sono profundo. Compra os melhores passeios, mas não tem alegria no coração. E a gente sabe, irmãos, que só Jesus pode dar alegria. Eu vim falando com o Marcelo na estrada, e ele falando, ele é comerciante. O Marcelo trabalha com comércio, e ele veio falando para mim das dificuldades que ele tem enfrentado.
como comerciante, mas aí nós falamos um pouquinho, falei, Marcelo, olha para suas filhas, Marcelo. Elas estão na casa do Senhor. Olha ao redor da sua mesa, Marcelo. As suas filhas estão ali à mesa, se alimentando, e vocês oram juntos para se alimentar. Elas estão na casa do Senhor, elas estão servindo ao Senhor. Olha o seu casamento, como é um casamento abençoado. Olha Deus suprindo o dia a dia, o pão de cada dia. Então, na verdade, irmãos, nós somos felizes e abençoados, porque nós temos a pessoa bendita do Senhor Jesus nas nossas vidas. E fazer missões é justamente isso, é levar essa palavra para os cativos, para os oprimidos, e as pessoas precisam ouvir. E muitas vezes a grande obra que eu vou fazer, que você vai fazer, é o que Jesus nos ensinou, é ganhar uma vida para Jesus, porque a gente não sabe o que essa pessoa que será ganha vai produzir no reino depois. A pessoa que me ganhou para Jesus há quase 40 anos, não sei. Eu estava lá, irmãos, um menino, 17 aninhos. Meu apelido era Luneta. Em outra escola era Cabeção. Eu tive um apelido em uma pastelaria que eu fui trabalhar, e o meu apelido era Esquisito. Olha, o esquisito chegou, irmãos, que isso? Na escola onde eu estudava, foi feita ali uma eleição para descobrir lá quem era o rapaz mais bonito da escola. E aí, na eleição para descobrir quem era o mais bonito da escola, eu estava tranquilo, porque, bom, vão descobrir apenas quem é o mais bonito. Ninguém vai saber quem ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Mas até que uma menina falou assim, vamos também fazer uma eleição aqui para descobrir quem é o mais feio da escola. E, irmãos, aí complicou. Porque você não ser o mais bonito não tem problema, mas você ser o mais feio. Irmão, saiu o resultado, eu fui eleito o camarada mais feio da escola, irmãos. Vocês sabem o que é isso? No outro dia eu chegava na escola e eu olhava assim, aquele rapaz que eu julgava, esse rapaz não é muito bonitinho não, mas eu pensava, mas eu sou mais feio do que ele, porque... E aí Jesus foi lá naquele hospital, eu vou pegar esse camaradinho aí, que é o mais feio da escola. É que depois Jesus deu um jeito, irmãos, mas o negócio era complicadinho mesmo. Eu vou pegar esse camarada aqui com 17 anos, está bebendo. Esse rapaz que está dando trabalho para os pais. Esse rapaz que está numa praça, arrebentado. E assim como Jesus foi lá para resgatar a mulher samaritana, que tinha um passado, eu também tinha os meus problemas. E ele foi lá no hospital para me resgatar. Na outra semana eu fui lá no hospital. Olha, eu quero saber o rapaz que entrou aqui, que entrou no meu quarto, que tirou a camisa e mostrou as marcas onde ele usava droga. Porque a primeira coisa que ele fez quando ele entrou no quarto, ele tirou a camisa e mostrou as marcas lá das drogas que ele usou para aplicar droga na veia. E eu voltei no hospital para tentar saber quem era esse rapaz. E as pessoas disseram, nós não sabemos quem entrou no quarto. Nós não sabemos quem entrou, mas os meus pais viram ele entrar. Eu vi, eu conversei com ele. Eu nunca mais vi esse rapaz, irmãos. E esse rapaz, eu não sei onde ele está hoje. E ele não sabe, talvez, que eu me converti naquele dia. Ele não sabe que naquele dia Jesus veio ao meu encontro por intermédio da vida dele. E quando ele ganhou a minha vida para Jesus, ele estava ganhando um jovem que depois iria namorar, queria casar, que teria filhos, que iria liderar jovens, iria pastorear uma igreja, iria evangelizar e ganhar pessoas para Jesus. Ele ganhou a minha vida para Jesus, mas depois eu comecei a ganhar muitas pessoas
para Jesus. E tem pessoas que eu ganhei para Jesus que estão ganhando mais pessoas para Jesus. A grande verdade é que nós precisamos entender que a grande obra que Deus tem na minha vida e na sua vida, talvez seja ganhar essa mulher samaritana que você sabe muito bem quem é. Alguém que está esperando você falar de Jesus para ele. Indo para o final da mensagem, irmãos, Jesus transforma a vida dessa mulher e a torna uma testemunha poderosa do Evangelho, uma missionária em Cristo Jesus. A mulher deixa o cântaro, ela corre para anunciar e ela começa a dizer para a comunidade lá de Samaria: vinde, vinde, vem ver um homem que disse tudo sobre a minha vida, tudo que eu precisava ouvir. Então esses homens acreditaram nela, uma mulher que não tinha voz, agora é ouvida. O poder do Espírito Santo, irmãos, tem essa capacidade. Essa voz agora é ouvida. Essa mulher tem valor, as pessoas ouvem ela, e as pessoas vão ficar com Jesus e pedem para Jesus permanecer com eles por mais alguns dias, a ponto de chegar um momento daqueles homens e daquelas pessoas falarem para ela: ó mulher, nós conhecemos Jesus por intermédio das suas palavras, do seu testemunho, mas fique sabendo agora que não é mais por causa da sua palavra somente. Agora nós o conhecemos, nós ouvimos ele e declaramos que verdadeiramente ele é Senhor Todo-Poderoso. A mulher que vivia escondida hoje é pregadora do Evangelho, e por causa da pregação dela, outros aceitaram a Jesus e a comunidade creu nele. Palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Se essa mulher tivesse recebido a palavra e guardado apenas para ela, ela seria uma represa, uma água parada, uma lagoa. Mas como ela decidiu ser um rio de Deus, uma água corrente, ela falou: não, eu quero transbordar dessa água. E aí ela começou a levar essa água para muitas pessoas. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente leva essa água para as pessoas, mais a gente recebe de Jesus. Porque essa água não para e esse poço não seca, porque essa fonte ela jamais secará. É Jesus que vai nos encher. Então, meus amados irmãos, façamos isso. Vamos receber de Cristo essa água, vamos ao encontro das pessoas e vamos entender que elas vão continuar evangelizando e muitas outras vão aceitar a Jesus. E como a Simone sempre fala, eu tenho uma semente. Se eu plantar, vai nascer uma árvore. E essa árvore vai dar frutos. E os frutos vão dar sementes, e a semente árvores, e as árvores frutos, e os frutos sementes, e daqui a pouco a gente tem uma floresta, irmãos. É essa a mensagem. Nós precisamos evangelizar como rios de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os fortaleça. E sendo aqui britânico ao horário do pastor Johnny, Deus abençoe todos os irmãos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor Johnny.